Um relato que chocou o Brasil. A porta rangeu, o rangido ecoando pela casa como um grito de dor. Um vento frio, carregado da umidade da noite, percorreu o corredor, levando consigo o cheiro de chuva e terra molhada. Era noite de lua nova, e a escuridão era quase absoluta, quebrada apenas pela luz fraca da lua se escondendo atrás das nuvens densas. A família dormia tranquilamente, alheia ao horror que a aguardava, um predador silencioso se aproximando na calada da noite. De repente, um grito estridente cortou o silêncio. Um grito que gelou o sangue nas veias e fez o coração da noite parar por um instante. O terror se instalava, marcando para sempre a história daquela casa, gravando em suas paredes o eco do medo. Essa breve introdução, baseada em relatos reais que chocaram o Brasil, é apenas um vislumbre do que vamos explorar, um prelúdio do horror que vos aguarda. Prepare-se para mergulhar em um universo de mistérios sinistros, eventos inexplicáveis e histórias de arrepiar os cabelos. Histórias que fariam até o Saci Pererê pensar duas vezes antes de sair da mata. Histórias de terror reais têm o poder de nos transportar para o desconhecido, para além do véu da realidade, para os cantos escuros do Brasil, onde as lendas ganham vida e os pesadelos se tornam reais. Elas nos mostram que o mundo pode ser um lugar muito mais assustador do que imaginamos. Um lugar onde as sombras sussurram segredos e os mortos se recusam a permanecer em silêncio. Aperte os cintos e prepare-se para uma jornada aterrorizante, onde a verdade é mais assustadora que a ficção, onde cada lenda tem um fundo de verdade e cada canto escuro guarda um segredo terrível. No coração de uma pequena cidade, encravada no interior do Brasil, uma casa abandonada se erguia como um dedo retorcido apontando para o céu, desafiando a Deus e os homens. Paredes descascadas, rachadas como o rosto envelhecido pelo tempo, janelas quebradas, como olhos vazios que já viram o horror, e um jardim tomado pelo mato, um emaranhado de trepadeiras e ervas daninhas que pareciam sussurrar segredos ao vento. Tudo revelava anos de abandono e histórias não contadas. Histórias que se escondiam nas sombras, sussurradas em voz baixa pelos moradores locais. Moradores locais, gente da terra, acostumados com o calor do sol e o frio da madrugada, sussurravam sobre um passado trágico. Um passado que se recusava a ser esquecido. Uma família assassinada, brutalmente tirada deste mundo, seus espíritos presos para sempre entre aquelas paredes, condenados a reviver a noite do massacre por toda a eternidade. Uma noite, um grupo de jovens, movidos pela curiosidade e pela adrenalina, talvez pela vontade de desafiar o desconhecido, ou talvez pela necessidade de provar sua coragem, decidiu explorar a casa. Ignorando os avisos dos mais velhos, que carregavam a sabedoria popular em suas palavras cansadas, eles invadiram a residência. O ar, pesado com a poeira e a memória do sofrimento, ficou ainda mais denso, carregado de uma energia estranha, uma sensação de estar sendo observado por olhos invisíveis. Passos ecoavam na escuridão, passos que não eram deles, passos que pareciam vir de todos os cantos ao mesmo tempo. Sombras pareciam se mover pelos cantos, dançando ao ritmo de uma música que só elas podiam ouvir. De repente, um grito de puro terror, cortou a atmosfera pesada. Um dos jovens correu em direção à saída, o rosto contorcido em pânico, os olhos arregalados de medo. Ele dizia ter visto uma figura sombria, com olhos vermelhos brilhantes, olhos que queimavam a alma, no final do corredor. O grupo, em choque, fugiu em terror, jurando nunca mais voltar àquele lugar amaldiçoado, jurando nunca mais desafiar o desconhecido. O mistério da casa abandonada permanece até hoje, um enigma não resolvido, uma ferida aberta no tempo. Será que os jovens realmente viram um fantasma, um ser de outro mundo preso nesse plano de existência?
ou suas mentes, ainda imaturas, pregaram peças, amplificando o medo e a insegurança? A verdade, como sempre, permanece envolta em sombras. Um segredo que a casa se recusa a revelar. Uma jovem mãe, viúva recentemente, ainda sentindo o cheiro familiar do marido em suas roupas, ainda esperando que ele entrasse pela porta a qualquer momento, lutava para lidar com a perda, com o vazio que ele havia deixado. Ela começou a ouvir coisas estranhas, ruídos que desafiavam a lógica, sons que pareciam vir de outro mundo. Sussurros baixos, vindos do nada, como o vento soprando entre as folhas, mas carregando uma malícia que gelava a alma. Objetos se moviam, portas se abriam e fechavam sozinhas, como se uma presença invisível estivesse brincando com ela. Aterrorizada, a mulher chamou um padre para benzer a casa, buscando refúgio na fé. Mas os eventos estranhos continuaram, se intensificando, como se a própria casa estivesse se rebelando. Nas gravações, ouviam-se vozes claras e distintas, vozes que não pertenciam a ninguém presente na casa. Ela abandonou a casa, deixando para trás todos os seus pertences. Tudo o que lembrava a vida que ela um dia teve. As vozes do além continuam sendo um mistério arrepiante, uma lembrança de que existem coisas neste mundo que não podemos explicar. Uma estrada escura e deserta, envolta pela noite, cortava a floresta densa, um mar de árvores escuras. Era madrugada, a hora em que os animais noturnos se recolhiam. Um nevoeiro espesso cobria a estrada, como um véu fantasmagórico. De repente, uma figura surgiu na estrada, envolvida em névoa. Era uma mulher, vestida de branco, com longos cabelos negros cobrindo o rosto. O caminhoneiro freou bruscamente, mas a figura desapareceu no ar. E logo a estrada ficou conhecida como a Curva da Aparição. A lenda da mulher de branco se tornou parte do folclore local. Em um pacato subúrbio, uma família feliz viu sua vida se transformar em um pesadelo. O filho mais velho, um garoto doce, começou a apresentar um comportamento estranho e assustador. Ele tinha acessos de fúria, quebrando objetos e falando em línguas estranhas. Demonstrava uma força descomunal, movendo móveis pesados como se fossem de papel. Seus pais o levaram a médicos e psicólogos, mas ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo. Desesperados, recorreram a um padre exorcista que iniciou um ritual para expulsar a entidade maligna. O exorcismo foi uma batalha aterrorizante entre o bem e o mal. Após horas de luta, o padre conseguiu expulsar o demônio e o garoto acordou sem se lembrar de nada. A família, traumatizada pela experiência, nunca mais se recuperou totalmente. Em uma ilha remota, perdida no Atlântico, um farol imponente se erguia contra as tempestades, um gigante de pedra solitário em um mar de fúria. Era o lar solitário do faroleiro, um homem taciturno, assombrado pelo passado, buscando refúgio na solidão do mar. Mas o farol guardava um segredo sinistro, uma história que se escondia nas sombras da torre, sussurrada pelo vento. Diziam que o espírito inquieto de um antigo faroleiro ainda assombrava o local, atormentando qualquer um que ousasse desafiar a solidão do farol. Passos pesados ecoavam na torre, mesmo quando o faroleiro estava sozinho, o único ser vivo naquela ilha desolada. Uma noite, durante uma tempestade violenta, o faroleiro ouviu uma voz rouca chamando seu nome, um chamado irresistível. Tomado pelo terror, fugiu do farol, abandonando seu posto, e o farol permaneceu abandonado, um monumento à memória assombrada do passado. Em uma antiga mansão, com suas paredes altas e janelas estreitas, um quarto permanecia trancado, um segredo guardado a 7 chaves. Ninguém entrava ali há décadas, a porta permanecendo fechada, como se guardasse algo terrível. Um dia, movido pela curiosidade, o novo herdeiro decidiu abrir o quarto trancado. Chamou um chaveiro e juntos arrombaram a porta. O que encontraram dentro gelou seus corações.
Uma cadeira de balanço se movia lentamente, como se impulsionada por uma força invisível. O herdeiro e o chaveiro, aterrorizados, fugiram da sala. A porta foi trancada novamente, reforçada com novas fechaduras, e o quarto permaneceu intocado, um lembrete macabro do passado sombrio da mansão. As histórias que compartilhamos, histórias que gelam o sangue e aceleram o coração, são apenas uma pequena amostra dos mistérios que assombram nosso mundo, que se escondem nas sombras, que se disfarçam na escuridão. De casas mal assombradas a encontros inexplicáveis, de vultos que desaparecem na noite a vozes que sussurram nossos nomes quando estamos sozinhos, o desconhecido continua a nos fascinar e aterrorizar, nos lembrando de que não estamos sozinhos no universo, de que existem forças que não compreendemos, mistérios que desafiam a lógica e a razão. E você, já teve alguma experiência inexplicável? Já sentiu a presença do sobrenatural na calada da noite, no escuro do seu quarto, no reflexo do espelho? Já ouviu seu nome ser chamado em um quarto vazio? Sentiu um toque gelado quando não havia ninguém por perto? Compartilhe suas histórias nos comentários. Alimente a chama do medo. Nos lembre de que a realidade pode ser mais assustadora que a ficção. O enigma permanece. Um desafio para a mente humana, uma porta aberta para o desconhecido. E a verdade, como sempre, está lá fora, esperando para ser descoberta, esperando para nos libertar da ignorância, ou talvez para nos arrastar para as profundezas do terror. Lembre-se, às vezes a realidade pode ser mais assustadora que a ficção. Durma bem, se conseguir.